Sejam bem-vindos à Capela de Fé. Estamos estudando a última advertência de Deus encontrada na primeira mensagem angélica de Apocalipse 14. Na realidade, as 3 mensagens angélicas é a última advertência de Deus. Mas hoje nós estamos analisando 2 elementos da primeira mensagem angélica. Porque é vinda a hora de seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Antes de abrir em nossas Bíblias em Apocalipse 14, verso 7, vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, mais uma vez te damos graças, ó Senhor, pelo teu amor, tua bondade e tua misericórdia. Abençoa cada um de nós ao abrir a tua palavra. Nos dê, ó Pai, compreensão, iluminação e entendimento e nos ajuda, ó Pai, a ser transformados à imagem de Jesus, pois esse é o teu grande desejo no plano da salvação, transformar nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 14, verso 7. O primeiro anjo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus, obedecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus. Dai-lhe glória, revelar o caráter de Cristo em suas vidas, pois a glória de Deus é o caráter de Deus. Agora, Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14 fala o seguinte. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14 fala: de tudo o que se tem ouvido, o fim é esse: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque isso é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nada que hoje está encoberto aos olhos humanos, um dia vai ser revelado no juízo. O assunto do juízo é muito importante. É um tema crucial. Os que amam a Deus, os que têm o temor de Deus, os que guardam os seus mandamentos, os que andam em harmonia com os preceitos de Deus, não precisam temer o juízo. O juízo é boas novas, pois sem o juízo não há salvação, pois o juízo vai determinar quem pode ir para o céu e quem não pode. Deus não é um Deus arbitrário. Deus não é um ditador. Ele não quer que nós lhe obedecemos para ir para o céu, para que ele seja feliz, porque sua lei é obedecida. Não. Deus sabe que sem um coração submisso a ele e sua lei, não haverá paz e felicidade no universo. Então, para preservar e proteger todos os habitantes desse mundo, ele exige que cada um ande em harmonia com os preceitos dele. Então, os que fazem isso não precisam temer o juiz, pois o juiz é teu amigo. Você tem um advogado na pessoa de Jesus que te ama e quer que você seja salvo. Pois o maior desejo de Deus é que você esteja com Ele durante toda a eternidade nos céus. Mas, com o coração rebelde, não transformado pelo poder de Jesus, você não seria feliz e nem tornaria outras pessoas felizes. Muitos, quando pensam no tema do juízo, têm medo. Por quê? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 de João, capítulo 4. E vamos ver o motivo pelo qual muitas pessoas
tem medo do juízo. 1 de João, capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Estamos falando do amor verdadeiro, o amor profundo que vem de Deus. Não é o amor superficial do mundo que depende de circunstâncias para ser manifestado, não. É um amor constante. Verso 17. Nisto é perfeito o amor para conosco. Quando nós temos esse amor de Deus em nossos corações, o amor perfeito que vem dos céus, a Bíblia fala que no dia do juízo nós vamos ter confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Aquele que é como Jesus, que tem o amor de Jesus na vida, ele tem confiança no dia do juízo. Amém. Graças a Deus por isso. Nós não precisamos temer o juízo, a não ser que nós estamos vivendo uma vida de rebeldia. Verso 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. No amor não há temor. Você não vai ter medo de enfrentar o dia do juízo, de estar em pé perante o juiz, se você tem o amor. E toda lei é cumprida em uma só palavra: amor. Jesus falou: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Amor a Deus e amor ao próximo. Sobre essas duas palavras, todos os 10 mandamentos têm a base. Amigos, se você tem o amor de Deus, você guarda os mandamentos. Se você guarda os mandamentos, você não tem medo para enfrentar o juízo. 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, verso 21. Estamos analisando como é que nós podemos enfrentar o juízo sem medo. Porque se você hoje está com medo quando eu falo sobre o juízo, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Mas como é que a gente pode ter uma maneira de pensar positiva para com o juízo? 1 de João 3, verso 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Amém? Mas agora, o que é não ter o coração te condenando? É não ter uma consciência pesada. Se a tua consciência não te condena, você tem confiança para com Deus. Mas se a tua consciência está pesada hoje, porque talvez você ainda não confessou algum pecado, aí você não tem a mínima esperança de enfrentar o juízo. Você não quer enfrentar o juiz, porque você já tem aquela vergonha que Adão e Eva teve quando Deus estava andando no jardim, buscando a eles depois do pecado. Mas, verso 22, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Isso é confiança para com Deus no dia do juízo. Guardar os seus mandamentos, sabendo que pela graça de Deus, você tem confessado, você tem se arrependido, você tem pedido a Deus que Ele te dê o poder para obter a vitória sobre todos os pecados e pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo, estás vivendo uma vida de vitória nos caminhos de Deus. O juízo é uma bênção, porque o juízo vai apenas te declarar justo e santo e capacitado para viver eternamente com Jesus. Glória a Deus por isso. Jesus, ele falou do juízo. Ele falou que ele mesmo julga. Jesus também falou uma parábola muito importante no livro de Lucas. Abram em suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13.
Talvez você já leu essa parábola e nunca percebeu que aqui Jesus fala do juízo. Lucas 13, verso 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E, se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Vejam bem, irmãos, amigos. Aqui nós temos uma parábola que descreve a situação do ser humano. Ele é a árvore. Nós somos a árvore. Não demos fruto. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não dão frutos por causa do pecado. Não dão glória a Deus, não revelam o caráter, não dão boas obras por causa do pecado. E então, a condenação é o quê? É a morte. Por isso, em versículo 7, o vinhateiro disse: eis que 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a. Aqui nós temos a condenação, a sentença da morte. Corta-a. Porque ocupa ainda a terra inutilmente. Mas em verso 8, a gente vê que Deus interveio. A intervenção de Deus, de Jesus Cristo. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. Vejam bem, aqui nós temos a obra intercessória de Jesus. Não, vamos dar uma outra oportunidade. Vamos perdoar o ser humano. Jesus oferece o perdão. Mas Jesus não apenas oferece o perdão, o tempo da graça que ele deu aqui. Mas ele disse: deixa eu que a escave e a esterque. Olha que coisa maravilhosa. Jesus fala: olha, não vamos cortar ela não. Me dá tempo, deixa eu trabalhar nela. Então, a obra intercessória de Jesus, onde ele fala, vamos dar uma outra oportunidade, é o perdão. Mas a obra de Jesus em trabalhar nela, para que ela um dia desse fruto, é a obra da santificação. Deus quer reabilitar o homem. Agora, depois desse processo, haverá o juízo investigativo. Versículo 9. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Assim é o plano da salvação. Nós temos no santuário o pátio, o altar de sacrifícios. Aí nós temos o sacrifício de Jesus pela raça humana, oferecendo ao homem uma outra oportunidade. O que recebe essa oferta, o que aceita esse sacrifício, tem uma oportunidade de viver de novo. Então, ele passa do pátio para o lugar santo, aonde há o pão, aonde há castiçal e aonde há o altar de incenso, representando a palavra de Deus, a obra do Espírito Santo na vida e a oração. E aí nós temos então o lugar onde o homem é reabilitado. Passando por esse processo, aí você chega no lugar santíssimo, aonde é feito o trabalho do juízo investigativo. Ali, Deus vai determinar se a árvore fica ou não. Depende de quê? Do fruto. Pois aquele que permite que Deus trabalhe em sua vida, que Jesus venha trabalhando na árvore, esse vai dar fruto. E então vai demonstrar que ele foi digno do perdão de Jesus. Pois o perdão de Jesus vale nada se nós não permitimos que ele mude nossas vidas. Lembra daquele homem que foi perdoado pelo patrão?
Mas aí o mesmo homem que foi perdoado, na hora de perdoar o seu próximo, ele pegou ele pelo pescoço com raiva e fez e exigiu com que ele pagasse. Ele não mostrou a mesma misericórdia que o patrão dele tinha mostrado para com ele. Então ele não foi digno do perdão do patrão. Muitos não serão dignos do perdão de Jesus. Por quê? Porque confessam os pecados, mas não deixam. Provérbios 28, 13 fala. Provérbios 28, 13 fala: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar os pecados não é suficiente. Jesus falou através de João, 1 de João 1,9, aquele que confessa os pecados, ele será perdoado, pois se nós confessarmos nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar e nos limpar de toda injustiça. Mas Provérbios 28, 13 fala que não é apenas confessar. Aqui, aquele que confessa e deixa, esse vai alcançar misericórdia. O tema da confissão é maravilhoso. Confessar não é para Deus. A gente confessa a Deus, mas não é para o bem dele, pois ele já sabe os nossos pecados. Ele já sabe, antes da gente abrir a nossa boca. A confissão, na realidade, é para nós, para o nosso bem, porque a nossa consciência fica aliviada quando nós abrimos o coração a Deus e fala que nós pecamos. Reconhecemos que nós pecamos. E assim, Ele tem a permissão de vir e trabalhar em nossas vidas para fazer uma mudança geral. É uma experiência maravilhosa. Passando por essa experiência, nós teremos confiança no dia do juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. A hora em que Ele vai investigar a vida de cada um, para ver se as pessoas que falam que são seguidores de Cristo permitiram que Ele trabalhasse em suas vidas. Apocalipse 14, verso 7. A última parte da primeira mensagem angélica fala: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O tema da adoração em Apocalipse é muito importante. Se você ler em Apocalipse 13, você vai ver que a adoração é mencionada muitas vezes. Verso 4 de Apocalipse 13, a Bíblia fala que a maioria do mundo adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13 mostra que a maioria do mundo estará adorando uma instituição falsa. Mas, em Apocalipse 14, Deus mostra, em versos 1 a 5, um pequeno grupo que vai adorar e seguir a Cristo, aonde quer que for. A última advertência de Deus à terra vem fazendo o convite, vem falando para os habitantes, adorar a Deus. Isso é em contraste com a imagem da besta, e a besta mesmo. Aqueles que rejeitam a besta adorarão a Deus. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele. Mas quem é realmente aquele que teme a Deus? A Bíblia fala em Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. A Bíblia vem dizendo: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você tem o temor de Deus ou você tem o temor de homens? Você adora a Deus ou adora os homens? Muitos israelitas, nos dias de Ananias, Misael e Azarias, pensaram que adoravam a Deus. Mas quando veio a prova, quando Nabucodonosor levantou a imagem de ouro, aí foi provado que a maioria não adorava a Deus. Porque Jesus falou em João 4 que são aqueles que adoram a Deus, o Pai, em espírito e em verdade.
não é apenas adorar com os lábios. Qualquer um pode fazer isso. Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram a imagem de Nabucodonosor. Não temeram a ele quando ele se encheu de ira contra eles, porque eles não respeitaram sua autoridade. Eles adoravam a Deus. Eram servos do Deus vivo. Daniel, em Daniel capítulo 6, não orou a Dário. Ele não respeitou a lei de Medopérsia, porque essa lei entrou em conflito com a lei de Deus. Daniel foi fiel a Deus. Ele mostrou que ele é servo de Deus e ele adora a Deus. E por isso, Deus fechou a boca dos leões através do seu anjo. Deus está dizendo: adorar a mim, não a besta. Não terás outros deuses diante de mim. Satanás fala: isso é um mandamento egoísta. Deus é um Deus ditador. Deus não te ama. Deus não quer o seu bem. Deus não quer a sua felicidade. Satanás fala que esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não é um mandamento de amor. Mas Deus fala: você não entende. Eu te amo. Por isso, eu não quero que você tenha outros deuses diante de mim. Me adora, me coloca no lugar certo, como Deus de sua vida. Por quê? Porque ele é egoísta? De jeito nenhum. Olha para o universo. Olha como que as coisas são tão complexas. O Sol. Se o Sol estivesse um pouco mais perto do mundo, nós iríamos morrer, porque o Sol iria nos queimar. Se o Sol estivesse um pouco mais distante, nós iríamos morrer de frio. Deus fez tudo perfeito. Deus não apenas fez, mas Ele sustenta. Ele é o único que tem a capacidade, a qualificação de administrar este universo. Olha para o seu corpo. O seu corpo é complexo. Quem te sustenta? Você está escolhendo a respirar? Deus te está dando agora o fôlego da vida. Deus é o Criador. Deus sabe o que é melhor para você e Ele é o único que tem a qualificação e a capacidade de administrar a sua vida. Por isso, Ele fala: não terás outros deuses diante de mim. Deus é igual a um piloto. Se você está dentro de um avião, você está fazendo uma viagem e só há 3 pilotos, mas 2 deles morrem na viagem. Agora só tem um piloto. E só esse piloto tem a qualificação, a capacidade, a habilidade de levar o avião rumo ao porto seguro. Mas alguém levanta e fala: eu não gosto desse piloto. Esse piloto não quer o nosso bem. Eu vou me colocar no lugar do piloto. Isso não seria uma boa, porque talvez essa pessoa não tenha qualificação. Ela tem algo pessoal contra o piloto, mas ela mesmo, se ela estivesse no lugar do piloto, ela iria fazer com que o avião caísse, todos morressem. Deus, Ele tem permitido que Satanás tomasse o lugar dele aqui nesse mundo. Jesus falou em João 12, ele é o príncipe desse século. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 4, Paulo fala: o Deus desse mundo tem cegado os olhos do homem, para que não enxergassem a salvação. É o Deus desse mundo. E hoje a gente vê o fruto do pecado. A gente vê que Satanás, ele levantou um argumento contra Deus, mas ele é um mentiroso. Ele prometeu felicidade, ele prometeu que nós seríamos livres, mas hoje a gente tem que trancar as nossas portas, a gente tem que ter medo do bandido, a gente não tem paz. Por quê? Porque Satanás foi colocado como Deus desse mundo. Não terás outros deuses diante de mim, o nosso Deus falou. Não porque Ele é egoísta, porque Ele é um Deus de amor. Ele sabe que se esse universo tivesse outra pessoa em seu lugar, tudo ficaria uma bagunça. Deus sabe o que é melhor para mim e Ele sabe o que é melhor para você. Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100,
Vamos ver o que a Bíblia fala em Salmos, capítulo 100. Verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas de seu pasto. Deus é o teu Criador. Você não escolheu a vida, Ele te deu a vida. E Ele quer te dar a felicidade. Se você não quer o que Ele tem para te dar, então você está escolhendo a não ter vida, porque só Ele pode te dar a felicidade. E Ele tem a responsabilidade de preservar a felicidade de todo o universo. Salmos 95, verso 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele merece a nossa adoração. Ele é digno da nossa adoração. Se nós compreendêssemos a verdade sobre o pecado e sobre o amor de Deus e sobre o grande conflito entre Satanás e Deus, nós jamais iríamos escolher o lado de Satanás. Deus quer que hoje nós abrimos os nossos olhos e enxergamos que o fruto do pecado é o mal, é sofrimento, é dor. Vamos concluir com Isaías capítulo 1. Convite de Deus para nós hoje. Isaías capítulo 1, verso 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora de seu juízo. E adorai aquele que te ama, que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Venha a Jesus hoje, Ele te ama. Vamos orar juntos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ó Senhor, nos ajuda a compreender os assuntos dessa vida que tem a ver com a nossa salvação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ser transformados à imagem de Jesus, pois esse é o teu grande desejo no plano da salvação, transformar nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 14, verso 7. O primeiro anjo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus, obedecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus. Dai-lhe glória, revelar o caráter de Cristo em suas vidas, pois a glória de Deus é o caráter de Deus. Agora, Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, fala o seguinte. Sejam bem-vindos à Capela de Fé. Estamos estudando a última advertência de Deus encontrada na primeira mensagem angélica de Apocalipse 14. Na realidade, as 3 mensagens angélicas é a última advertência de Deus. Mas hoje nós estamos analisando 2 elementos da primeira mensagem angélica. Porque é vinda a hora de seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Antes de abrir em nossas Bíblias em Apocalipse 14, verso 7, vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, mais uma vez te damos graças, ó Senhor, pelo teu amor,
tua bondade e tua misericórdia. Abençoa cada um de nós ao abrir a tua palavra. Nos dê, ó Pai, compreensão, iluminação e entendimento e nos ajuda, ó Pai, a... Os que fazem isso não precisam temer o juiz, pois o juiz é teu amigo. Você tem um advogado na pessoa de Jesus que te ama e quer que você seja salvo. Pois o maior desejo de Deus é que você esteja com Ele durante toda a eternidade nos céus. Mas, com o coração rebelde, não transformado pelo poder de Jesus, você não seria feliz e nem tornaria outras pessoas felizes. Muitos, quando pensam no tema do juízo, têm medo. Por quê? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 de João, capítulo 4. E vamos ver o motivo pelo qual muitas pessoas têm medo do juízo. 1 de João, capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Os que amam a Deus, os que têm o temor de Deus, os que guardam os seus mandamentos, os que andam em harmonia com os preceitos de Deus, não precisam temer o juízo. O juízo é boas novas, pois sem o juízo não há salvação, pois o juízo vai determinar quem pode ir para o céu e quem não pode. Deus não é um Deus arbitrário. Deus não é um ditador. Ele não quer que nós lhe obedecemos para ir para o céu, para que ele seja feliz, porque sua lei é obedecida. Não. Deus sabe que sem um coração submisso a ele e sua lei, não haverá paz e felicidade no universo. Então, para preservar e proteger todos os habitantes desse mundo, ele exige que cada um ande em harmonia com os preceitos dele. Então, Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14 fala: de tudo o que se tem ouvido, o fim é esse: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque isso é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nada que hoje está encoberto aos olhos humanos, um dia vai ser revelado no juízo. O assunto do juízo é muito importante. É um tema crucial.